22º domingo do tempo comum, ano B. Algumas reflexões sobre as leituras. Primeira leitura, Deuteronômio 4, 1 a 2, depois 6 a 8. Salmo 14. Segunda leitura, Tiago 1, 17 a 18, 21b a 22 e depois o 27. Evangelho, Marcos 7, 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Dois elementos são centrais no trecho do Evangelho proclamado. Primeiro, a diferença entre o que vem de Deus e o que vem dos homens. Segundo, o que é bom, puro, e o que é mau, impuro, considerado pelos fariseus e escribas e por Jesus. Lamentavelmente, os cortes no Evangelho deixaram de fora os versículos 9 a 13 e 16 a 20, e não nos permitem ver que esses dois elementos centrais giram em torno dos discípulos, que no primeiro momento são vistos e julgados impuros por se alimentarem sem lavar as mãos, e no segundo momento são considerados dignos de receber uma reprovação de Jesus, por não compreenderem a explicação. Nem vós tendes inteligência, versículo 18. Com o corte dos versículos 16 a 20, parece que o esclarecimento e ensinamento dos versículos 21 a 23 foi dirigido à multidão, quando pela sequência da narrativa foi dirigido aos discípulos. Na dinâmica dos sinóticos, Jesus atraiu a atenção de fariseus e escribas de Jerusalém. É possível admitir que sua fama, devido aos seus feitos, tenha despertado o interesse dessas pessoas consideradas ilustres. É importante evidenciar que não só vieram de Jerusalém, mas se reuniram a ele, ou se uniram a ele. Isto ajudaria a entender a presença dos judeus no discurso do Pão da Vida, proclamado no 20º domingo do tempo comum, João 6,52. Os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. A narrativa, porém, deste 22º domingo do tempo comum, por sua brevidade, não entra nos detalhes, mas vai direto ao ponto que causou o espanto dos escribas e fariseus. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, daí a pergunta a Jesus, após a nota de esclarecimento, versículos 3, 4, dos fariseus e escribas, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Versículo 5. Acredito que ninguém, por questões óbvias de higiene, deixaria de valorizar a questão levantada pelos fariseus e escribas. Mas o ponto central não é a higiene, e sim o comportamento religioso distinto entre alguns discípulos de Jesus e os judeus ilustres que vieram de Jerusalém. Aqui podemos ver já um ponto de ligação com a primeira e a segunda leitura. A resposta de Jesus pode ser vista como uma defesa dos discípulos, mas ela é muito mais que uma defesa. É uma crítica que denuncia o verdadeiro erro ou grave pecado cometido pelos fariseus e escribas. Invalidar o quarto mandamento e sua consequência, isto é, a morte de quem amaldiçoa pai e mãe pelo apego à tradição dos homens, versículos 8, 13. Pode-se evocar aqui o último versículo da segunda leitura, Tiago 1, 27. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Jesus aplicou aos fariseus e escribas o trecho de Isaías 29:13, considerado um oráculo contra a deturpação do culto de Jerusalém e a falta de conhecimento do povo, pelos quais a punição era a perda da sabedoria. Com isso, Jesus atualiza o sentido do oráculo ao aplicá-los aos que deveriam transmitir o verdadeiro conhecimento, para que o comportamento humano fosse justo, correto e condizente com o culto realizado em Jerusalém. Talvez por isso a referência do local de onde procedem esses fariseus e escribas, Jerusalém.
Diante dessa reação de Jesus, podemos lançar um olhar para a primeira leitura e compreender sua crítica. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Deuteronômio 4:2. Aqui se encontra uma base para a afirmação do texto considerado canônico e que foi extrapolado pelas numerosas tradições. Jesus, ante os fariseus e escribas em confronto, não apenas concretiza Isaías 29:13, mas coloca o seu ensinamento e instrução acima do que se ensina em Jerusalém, porque nele se concretizam a lei, as profecias e a plenitude da sabedoria. A proclamação da proximidade de Deus citada em Deuteronômio 4:7 era considerada eficaz pelo dom da lei, cuja instrução sobre ela era a base do programa educacional do povo e pelo qual o próprio Jesus passou. Ao assumir e declarar a vontade do Pai, a sua própria vontade, Jesus revelou mais do que proximidade, revelou intimidade substancial. Eu e o Pai somos um. Da réplica aos fariseus e escribas, Jesus passa a instrução da multidão. E é contundente a forma como a ela se dirige. Escutai todos e compreendei. Esta forma pode ser perfeitamente um eco do Shema Israel, que também aparece na primeira leitura. Escuta, Israel, as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Deuteronômio 4:1. Jesus explica ao povo não apenas sobre o puro ou o impuro, mas sobre o que torna o homem puro ou impuro. Não é o que de fora entra pela boca, mas o que de dentro do ser humano sai pela boca. Com isso, Jesus passa do nível material, de como se toma o alimento, para o nível espiritual, de como alguém se alimenta da palavra de Deus e dela vive, pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, citado por Mateus 4:4 no contexto das tentações. No Evangelho, ficaram de fora, como acima dito, os versículos 16 a 20, onde nós encontramos uma máxima: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, versículo 16, e a mudança de auditório e lugar. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre o ensinamento, ou sobre a máxima, versículo 17. Assim, os versículos 21 a 23 fazem parte da resposta dada por Jesus aos discípulos, pois eles, em primeiro lugar, precisam aprender a superar, pela justiça, a doutrina dos fariseus e escribas. No fundo, pela referência ao lugar, entrar em casa, pode-se ver a igreja, e no contexto do ensinamento, a exortação de Jesus sobre o puro e o impuro, que passo a interpretar da seguinte maneira: na igreja, não são os pagãos ou os pecadores que adentram na igreja que a tornam impura, mas o que de dentro dela se pratica e escandaliza e sai para fora. Intenções malignas, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, falta de bom senso e juízo. O antídoto para isso pode ser encontrado no Salmo responsorial. Senhor, quem entrará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta sua língua em calúnias, que nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seus vizinhos, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. A conclusão a qual chega Jesus
é interpelante de nossa consciência e conduta na igreja diante do mundo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Marcos 7, versículo 23. Hoje a igreja, e nela cada cristão, está como que dentro de uma vitrine e nada mais passa desapercebido. A consciência crítica é um forte aliado, então, da busca da santidade, e é esta que deve orientar toda a nossa vida e existência, em particular na ação pelos mais fracos e necessitados, como dito em Tiago 1,27. Não podemos negar que somos formadores de consciência, muito mais por nossos atos do que por nossas homilias e demonstração de erudição, de conhecimento da doutrina. Nossa postura e comportamento são mais decisivos e eloquentes pelo testemunho do que pelas palavras cheias de emoção, encanto e sabedoria. Vale a máxima, a boca fala do que o coração está cheio. Não há como negar, a sociedade é também fruto da nossa ação ou da nossa omissão evangelizadora. A graça do batismo sozinho não basta. Ela exige ser alimentada com o bem, a justiça e a verdade. É preciso ajudar os batizados a redescobrir sua vocação à santidade, sem a qual as famílias não conseguirão resistir por muito mais tempo aos fortes ataques, dos quais os piores não são externos, mas internos à própria igreja. A melhor defesa da igreja é a santidade dos batizados, e a nossa em particular. Fica claro o que diz São Tiago na segunda leitura: sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1,22. A todos um bom e santo domingo no Senhor, e que Ele nos conceda a sua graça, a sua bênção, para vivermos dignamente o seu santo Evangelho.